Telespectadores, nós vos saudamos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus, a bênção salvadora de Deus, seja sobre você e sua família. Amém. Inicialmente nós faremos uma oração ao Senhor nosso Deus, suplicando as bênçãos do Senhor sobre nós e sobre você também, para que você seja alcançado por uma bênção do Senhor para a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, louvado seja teu nome eternamente. Graças te damos pela salvação das nossas almas e também, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de neste momento estarmos aqui neste canal de televisão para anunciarmos a tua palavra, o Evangelho da salvação, o Evangelho de poder, o Evangelho que cura, que salva e que liberta. Em nome de Jesus, ó Deus, assume a direção deste programa e também, Senhor, alcançando todos os nossos amigos telespectadores que nos assistem e nos ouvem neste momento. Ó Deus eterno, abençoando a equipe de trabalho, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Em prosseguimento, eu vou cantar um corinho de louvor a Deus, acompanhado com o organista irmão Rafael Carrancho. Glória a Deus. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, vem tocar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa às minhas orações. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, vem tocar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa às minhas orações. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver.
Glória a Jesus. Toda glória seja dada ao santo nome de Jesus para todo sempre. Amém. Caros amigos, pela graça de Deus, já temos louvado o Senhor com um corinho, um cântico de um corinho para glorificação e louvor do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Eu quero ler uma passagem bíblica para a nossa meditação. Se você tem uma Bíblia em casa, o senhor, por favor, ou a senhora, queira nos acompanhar, pois a leitura da palavra de Deus é muito importante para mim e para a senhora e para o senhor. Nós vamos ler no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 56. Leiamos. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Amém. Eu desejo fazer uma oração a mais a nosso favor e a favor de você também. Santo de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Bendito seja teu santo nome eternamente. Senhor, invocamos o teu santo nome e te suplicamos a sabedoria e o poder e a unção para anunciar tua palavra. Em mim mesmo, Senhor, não reside nenhuma sabedoria, nenhum poder próprio para poder falar do teu grande amor. Mas se tu me deres agora a palavra e a unção, então poderei, Senhor, transmitir tua palavra a todo o povo desta cidade. No nome de Jesus, ó Pai, dá-nos, portanto, a mensagem, a unção e a sabedoria do teu Espírito. No nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, é que eu te suplico. Amém. Amém. Prezados amigos, nós temos lido a palavra de Deus, muito importante para o nosso ensinamento e para também trazer luz aos nossos corações, para conhecermos as coisas de Deus e para que o mistério do Evangelho seja revelado aos nossos espíritos, às nossas almas, aos nossos corações, para a nossa felicidade eterna e para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. Temos novamente hoje aqui conosco no programa A Voz do Evangelho a minha esposa Maria Silva, que está aqui conosco para também nos ajudar comentando alguma coisa acerca do poder de Deus e da sua palavra. Como sempre, tem sido uma companheira de todos os dias no trabalho do Evangelho. E por esta razão e outras mais, nós estamos alegres pela sua presença aqui neste programa A Voz do Evangelho. Graças a Deus que temos você novamente conosco aqui. Estamos contentes. Glória a Deus. Amém. Como sempre, você é muito bem-vindo a esse programa para nos ajudar a dizer uma palavra boa aos nossos ouvintes. Amém. Glória Eu a também Deus. estou contente em poder participar desse programa A Voz do Evangelho, que essa responsabilidade que o Senhor tem nos dado de anunciar a palavra de Deus. E eu fico muito contente com esta oportunidade. Eu agradeço em nome de Amém. Jesus. Muito bem, Maria, nós temos lido este texto. A leitura foi um tanto extensa para a compreensão sua, né? Compreensão dos nossos amigos, ouvintes, telespectadores. Por isso nós fizemos esta leitura assim tão extensa, porque eu achei por bem e necessariamente fazer uma leitura assim, né, extensa, para melhor compreensão minha e sua. Glória a Jesus. Bom, nesse texto que nós lemos, nós temos aqui o anúncio do nascimento de Cristo. O anjo Gabriel apresentou-se a Maria, aquela jovem que estava desposada com um varão por nome José, e o anjo, por nome Gabriel, que assiste diante de Deus, foi enviado àquela cidade e foi exatamente onde Maria estava, para lhe transmitir o recado de Deus, que Deus havia escolhido ela para que nela fosse gerado o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Graças a Deus. E evidentemente que Maria ficou muito assustada com aquela mensagem e com aquela saudação que o anjo lhe trouxera. E ela chegou a ficar turbada com aquelas palavras, porque ela, desposada com um homem, mas ainda não tinha se ajuntado com ele. Mas o mais interessante é que como é que uma virgem pode conceber, mas para Deus nada é impossível. E para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías no capítulo 7, que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas nós não queremos fazer uma preleção propriamente dita acerca do nascimento de Jesus,
Porque todos nós conhecemos muito bem a história do nascimento de Cristo. Sabemos que ele foi gerado no ventre de Maria, sabemos que ele nasceu de Maria, sabemos que ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, porque ela concebeu do Espírito Santo, não foi obra de homem. Nós sabemos perfeitamente que Jesus nasceu, cresceu, se fortificou em graça e poder e anunciou o Evangelho no tempo certo, ao assumir a idade maior, que naquele tempo era 30 anos, e ao completar 30 anos, o Senhor Jesus assumiu o seu ministério de propagar a mensagem do Deus vivo aos homens perdidos, a mensagem da salvação. Glória a Deus. Essa história toda, tanto eu quanto você, nós conhecemos. Mas nós queremos falar com vocês neste momento, nesta oportunidade, acerca de talvez alguns aspectos, porém o aspecto primordial, o mais importante nesta mensagem, no programa de hoje, é sobre exatamente a pessoa de Maria, pois naquele tempo Maria era virgem, era uma jovem muito nova, desposada com um homem, ela não conhecia varão, ainda não tinha se ajuntado com o seu esposo, pois, segundo a tradição do povo oriental, era costume, quando uma jovem casava-se, a jovem permanecia na casa de seus pais por alguns dias. E depois, então, o esposo, o marido daquela jovem, sentindo saudades dela, daí depois de alguns dias, iria buscar sua mulher para a sua residência, para ter vida com ela. Glória a Jesus. E aconteceu que antes de José ir buscar Maria para ter vida com ela, para viver com ela em sua própria residência, o anjo do Senhor apareceu para ela lhe trazendo aquela mensagem, que ela foi a escolhida por Deus para nela ser gerado o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, que viria ao mundo nos trazer a maior e a melhor mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem da libertação para os nossos pecados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Maria, evidentemente, como já disse anteriormente, ficou assustada, turbada com aquela mensagem, aquela saudação, e disse que saudação seria esta, pois ela não conhecia homem, e na verdade não conheceu antes de dar à luz ao Filho Jesus Cristo. Logo depois, José foi buscar Maria para viver com ela. E quando José chegou à casa de seus pais, Maria estava grávida. Ele deve ter tido uma surpresa muito desagradável a princípio. Aleluia, glória a Deus. Mas ele intentou deixar Maria, pois ele era um homem muito prudente. E não era daqueles homens, José não era daqueles homens cujo tipo e cuja índole é uma natureza violenta de trazer logo escândalo. Não, José não era um homem assim. José prudentemente intentou no seu coração. Ele não disse para Maria, mas intentou no seu coração deixar Maria secretamente, sem que ninguém percebesse, para não infamá-la. Glória a Deus. Mas à noite, o anjo do Senhor veio e falou com José e disse: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo e não de homens.
Glória a Deus. Recebe tua mulher, leva para a tua casa. E o anjo expôs a José o plano de Deus. A Bíblia não diz todas as palavras do anjo, mas eu creio evidentemente que o anjo expôs a José o plano de Deus. Você não crê assim? Eu creio perfeitamente. Para que ele ficasse convencido, não é? E pudesse aceitar a sua mulher. Situação, né? Porque Deus também não iria, por hipótese alguma, permitir que seu filho nascesse e fosse gerado no ventre de uma mulher livre. Deus não permitiria que Maria fosse uma mãe solteira, não é? De maneira nenhuma. Porque a mensagem era que uma virgem ia conceber. É verdade. Foi a promessa, né? Exato. A promessa que seria uma virgem. Verdade. Mas Deus tem os seus caminhos e tem os seus planos para com cada pessoa. Então foi necessário o anjo do Senhor aparecer para José e dar-lhe estas informações todas acerca do que estava acontecendo com Maria. Aleluia. Então José recebeu sua mulher e levou para sua casa. E diz a Bíblia, prezado amigo, que José não teve relação sexual com Maria. Isto é, não conheceu a sua mulher até que desse a luz ao seu filho Jesus Cristo. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. Há uma versão por aí, ouve-se dizer que Maria foi virgem antes e depois do parto, e que continuou virgem para sempre, pois para muitos, até hoje Maria continua virgem. Mas não é assim. Maria foi virgem, claro, pois a Bíblia anunciou que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. Glória a Deus, eu creio nisto. Eu creio, todo mundo crê. Mas depois que Maria deu a luz ao seu filho primogênito, Jesus Cristo, o filho unigênito de Deus, então José passou a ter vida com Maria, sua mulher, pois ela era sua esposa. E o casamento não é uma contradição nem pecado diante de Deus. O casamento é uma instituição divina, pois o primeiro casamento foi celebrado por Deus lá no Éden, quando Deus casou Adão com Eva. Deus fez Eva da costela de Adão e entregou a Eva, e ali fez a cerimônia do casamento. Que casamento maravilhoso! Aleluia! Foi o casamento mais bem feito de toda a história dos homens. Foi o casamento de Adão e Eva. Não é verdade, Maria? Verdade. Não foi feito pelo próprio Deus. Não é? O casamento feito pelo próprio Deus, com a bênção do próprio Deus ali no ato. Não é? Glória a Deus. Né? Eu queria ter um casamento assim, está compreendendo? Glória a Deus. Nós casamos diante do juiz das testemunhas, não é? Foi uma festa muito grande, me lembro muito bem do nosso casamento, não é? Mas se o nosso casamento fosse feito assim como Adão e Eva foram casados, seria muito mais abençoado ainda, não é? Aleluia. Glória a Deus. Mas a verdade é que o casamento é uma instituição divina, prezado amigo. Glória a Deus. O casamento é uma bênção para ambos sexos, homem e mulher. Glória a Deus. Mas o que nós queremos exatamente chegar à conclusão é que Maria teve suas relações sexuais com seu próprio esposo. Eu estou falando uma linguagem clara para a compreensão dos prezados amigos ouvintes, pois ela passou a ter vida com ele, viver maritalmente, e teve filhos, pois no Evangelho de São Marcos e no Evangelho de São Mateus, até os nomes dos filhos de Maria nós temos relacionados nas Escrituras Sagradas. Vocês querem ver, por exemplo, aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, os primeiros versículos, diz o seguinte. Eu vou pedir a Maria que faça a leitura do versículo 2 até o versículo 3. São Marcos, capítulo 6, versículo 2 e 3.
Marcos 6. São Marcos, capítulo 6, versículos 2 e 3. E chegado o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: "Donde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs?" E escandalizavam-se nele. Ouvistes, prezado Aleluia. amigo, como eles se escandalizavam de Jesus Cristo? Os judeus se escandalizavam de Cristo. Sabeis por quê? Porque Jesus era exatamente residente na Galileia. E, segundo as Escrituras, nenhum profeta havia surgido até então da Galileia, porque a Galileia era uma região de Israel em que havia uma fama muito má, não é? Com os galileus, com os nazarenos, pois havia muita gente criminosa ali, pessoas más. Então a fama dos galileus, dos nazarenos, não era boa fama, e ninguém dava assim tamanha importância a um evento, uma coisa nova quando surgia na Galileia ou em Nazaré, não é? Ninguém dava valor porque eles tinham uma fama não muito boa. E tanto prova que quando o irmão de Pedro encontrou Jesus Cristo, foi a Filipe, não é? E disse para Natanael, que Filipe encontrou Natanael e disse: "Olha, achamos o Messias." E disse que o Messias era Galileu, de Nazaré. E Natanael então disse para Filipe: "Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré?" Mas vamos e vemos, né? E Natanael seguiu Filipe. Chegando ao pé de Jesus, Jesus contemplando Filipe, que pela primeira vez Jesus via Filipe, e Natanael, pela primeira vez Jesus via Natanael, e Natanael também via Jesus, evidentemente. Então Jesus disse para Natanael: "Eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo." E Natanael disse a Jesus: "De onde me conheces tu?" E Jesus disse: "Natanael, antes que Filipe fosse te ver e te buscar, eu já te vi debaixo da figueira." Natanael ficou surpreso com aquela palavra do mestre e, se prostrando aos pés de Jesus, disse: "Mestre, verdadeiramente tu és o Filho de Deus." E Jesus então disse: "Só porque te disse estas coisas, tu creste? Maiores coisas tu verás daqui para frente." Glória a Jesus. Ali estava o Deus vivo, Deus onisciente, o Pai da onisciência, Jesus Cristo. Aleluia. Então os judeus se escandalizavam de Jesus porque ele vinha de uma família pobre. E os judeus esperavam que o Messias viesse montado num cavalo, com espada, com exército, para libertar Israel do cativeiro romano. Pois Israel estava debaixo de um jugo, de uma servidão política. E o Império Romano, naquele tempo, governava o mundo inteiro. Todas as nações estavam debaixo do domínio dos Césares. Portanto, Israel esperava a vinda do Messias para a sua libertação. Mas Israel não pensava que Jesus vinha para libertar, primeiramente, espiritualmente. Libertar o homem dos seus pecados. Fazer uma religação do homem com o seu Deus, o Deus Criador. Os judeus não imaginavam tal coisa. Eles pensavam que Jesus viria fazendo guerra, fazendo um levantamento nacional para a libertação do poder do Império Romano. E era isso que os judeus esperavam. Mas quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos interrogou a Jesus: "Estão te acusando, dizendo que tu és o rei dos judeus. Tu és rei?" E Jesus disse: "Para isto eu nasci,
mas o meu reino não é deste mundo. Glória a Jesus. O reino de Deus é outra coisa, é outro reino, um reino muito superior a este reino infernal. Este reino de homens atribulados, de homens perdidos, de homens pecadores, em que não há um equilíbrio, enfim, de justiça, de direito, de liberdade. Mas o Senhor Jesus Cristo, na condição de filho de um carpinteiro, eles diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Porque Jesus também era carpinteiro, aprendeu a profissão com seu pai José, que era carpinteiro. E eles dizem: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Como quem diz: não, este homem não pode ser o Messias, este homem não pode ser o ungido de Deus, o enviado, o Cristo que há de vir ao mundo para libertar Israel. Eles não criam em Jesus como Salvador do mundo, como libertador de Israel, tanto espiritualmente quanto politicamente. E por isso eles se escandalizavam em Jesus. Então Maria teve filhos com José. No Evangelho de São Mateus também diz a mesma palavra. E assim por diante. Meus amados amigos, a palavra de Deus é a verdade. Ela é quem nos esclarece acerca de todas estas coisas. Há muitas pessoas que acreditam que Maria foi elevada aos céus em corpo, alma e espírito. Isto não é verdade, a Bíblia não registra isso. Pois São Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, dizendo que Cristo é a primícia dos que morrem e dos que ressuscitam. Foi ele o primeiro. Primícias quer dizer que está em primeiro lugar, o primeiro de qualquer coisa. Cristo, as primícias dos que morreram e dos que ressuscitam para a vida eterna. Portanto, ninguém mais pode assumir este lugar de primeiro. Se Jesus é o primeiro, não tem outro primeiro. O que vier agora passa a ser um segundo. E no processo da ressurreição dos mortos, segundo as Escrituras, nós conhecemos duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, daqueles que Cristo virá buscar para a sua glória no arrebatamento da igreja. E a segunda ressurreição, depois do milênio, depois do governo de Cristo aqui na terra, será a segunda ressurreição, que é para julgamento dos perdidos. E aí aparecerá o trono branco, o juízo final, quando Cristo, que hoje é Salvador, se apresentará como juiz naquele dia. Aleluia. Glória a Jesus. Porque Deus o Pai entregou a Jesus todo o domínio e todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Jesus maravilhoso é esse? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Maria não está nos céus, como muitos acreditam e como muitos ensinam. Maria não está no céu. Maria está no paraíso, juntamente com os santos que morreram em Cristo, desde Adão até agora, o presente momento, aguardando a primeira ressurreição para receber o seu galardão. Claro, Maria é chamada de bem-aventurada entre as nações, e na verdade ela é bem-aventurada, ela foi bem-aventurada. E naquele dia em que os santos comparecerão perante o tribunal de Cristo, ela também receberá o seu galardão. Deus tem o galardão para lhe dar. Eu não sei que tamanho será o seu galardão, a sua recompensa, mas ela receberá o seu galardão na condição que foi mãe de Jesus aqui na terra. Mas há muitas pessoas que aprendem e ouvem dizer que Maria é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Jesus é Deus. Ela foi mãe de Jesus. Apenas mãe carnal. Apenas mãe física. Porque nela foi gerado o Filho de Deus, Jesus Cristo. Assim que as Escrituras nos ensinam. Jesus Cristo, o primogênito Filho de Maria.
e o unigênito Filho de Deus. Amém. Unigênito quer dizer único Filho de Deus. E primogênito, filho de Maria, quer dizer o primeiro filho da família. E depois seguem-se os demais irmãos de Jesus, Judas, Tiago, José e outros. E suas irmãs também. Aleluia. Glória que família maravilhosa. É a Deus. família de Jesus. Aleluia. Agora, eu falo da família, da sua família paternal e maternal. Agora a família de Jesus se torna maior, porque todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador pessoal e se submetem à sua palavra, ao seu evangelho e recebem de coração, agora está inscrito seus nomes no livro da vida, como também filho da família de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados amigos, a falta de exame da palavra de Deus é a pior cegueira que existe. E Deus quer que você seja esclarecido acerca da verdade. A verdade. Pois Jesus disse certa vez aos judeus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? O próprio Cristo. Ele é a verdade. Ele também apresentou-se aos homens com 3 grandes qualidades peculiares. Ele diz: porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. 3 qualidades peculiares, ou seja, 3 qualidades especiais da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso Salvador do mundo e Salvador da minha alma e da sua também. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, Maria, ela não está no céu, ela está no paraíso, que é o lugar do repouso dos santos, aguardando a ressurreição dos mortos para posse da vida eterna. Aleluia. Há outras pessoas que acreditam que Maria, na condição de mãe de Jesus, tenha algum poder para interceder, para rogar por nós diante de Deus. Agora, prezados amigos, se Maria está, o seu corpo já foi até comido pela terra, na sepultura, o seu espírito está no paraíso aguardando a ressurreição dos mortos. Se Maria está morta, como é que ela, na condição de morta, pode interceder pelos vivos? Ela ainda não ressuscitou. Ela ainda não ressuscitou dos mortos. E você sabia, prezado e querido amigo, que o grande intercessor só é Jesus Cristo diante de Deus por nós mesmos? Porque Jesus Cristo morreu, evidentemente, mas só ficou lá 3 dias no sepulcro. Depois dos 3 dias, ele ressuscitou de entre os mortos. Portanto, esse ministério de reconciliação, esse poder de reconciliação, de perdoar pecados e de rogar a Deus por nós, só pertence a Jesus Cristo. São Paulo esclareceu, escrevendo a Timóteo, o seu filho na fé, na sua carta pastoral, no capítulo 2 de 1 Timóteo, eu vou pedir à minha esposa que faça essa leitura. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aliás, leia a partir do versículo 3, 4 e 5 e 6. Ok. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Notem bem, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Porque há um só Deus. Note bem, prezado amigo. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens cá na terra, Jesus Cristo, homem. Esse é o mediador. A palavra mediador significa o que está no meio, fazendo a mediação, isto é, a intercessão, o que faz os rogos. Jesus Cristo está entre Deus Pai e a criatura humana aqui na terra, rogando por essa criatura para a salvação, aleluia, para a libertação. Glória. Portanto, todas as orações que nós fazemos, devemos fazer a Deus em nome de Jesus Cristo, aleluia, que é o grande mediador, o grande intercessor. É um erro muito grave pessoas que fazem suas orações dirigidas a Maria, a Pedro, a Paulo, a outros deuses. E essas pessoas também não são deuses, foram servos de Deus e que aceitaram Cristo como Salvador, foram seguidores de Cristo. Você já observou, prezado amigo? Vamos ver ainda a leitura do versículo 6. Leia, Maria. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ouviste, prezado amigo? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Foi Jesus Cristo quem morreu na cruz voluntariamente para te alcançar, prezado amigo, para te salvar do teu pecado, para te libertar a ti e libertar a mim. Foi Ele, Jesus Cristo, que fez essa grande obra em teu favor, em meu favor, para que nós agora fôssemos alcançados por essa eterna redenção, através da mediação de Cristo, por meio de sua morte vicária na cruz do Calvário. Porque também de nada adiantaria a mediação de Jesus Cristo se ele não tivesse morrido por mim e por você. Não é verdade, Maria? É verdade. De nada adiantaria, porque Deus exigia, Maria, preço de sangue para redimir o homem pecador, mas sangue justo. Deus exigia que um homem justo, um homem santo, um homem imaculado, um homem sem ruga, sem mancha, sem nenhum defeito, se apresentasse diante de Deus como sacrifício para morrer, para dar sua vida, derramar o seu próprio sangue em resgate de um injusto, de um pecador perdido e rebelde como eu e você. Aleluia. E Cristo foi esse homem justo, porque Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer, nem um justo, nem Adão mesmo, porque aquele mesmo caiu. E Deus precisava de um homem justo na terra para fazer justiça, para fazer a vontade de Deus. Deus exigia que o homem fizesse a sua vontade, que alguém fizesse a sua vontade aqui na terra. E só Jesus Cristo teve esse poder, teve essa hombridade, esse valor moral de fazer a vontade de Deus aqui na terra, cumprindo a sua justiça, fazendo a vontade de Deus. Glória a Jesus. E porque ele cumpriu a vontade de Deus, então ele tornou-se o grande mediador entre Deus e os homens. Tornou-se o grande sumo sacerdote para interceder por mim e por você diante de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Segundo a lei cerimonial, o sumo sacerdote, o presidente dos sacerdotes, uma vez por ano se apresentava diante de Deus no segundo santuário, que era chamado o Santo dos Santos, uma vez por ano. E ali, antes dele entrar naquele santuário, ele fazia sacrifício primeiramente por si, pelos seus pecados, para que ele, depois de apresentar o seu sacrifício em favor do seu próprio pecado, e era o sacerdote, para depois entrar no Santo dos Santos, no santuário, para apresentar sacrifício em favor de toda a nação. Isso uma vez por ano.
Mas primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, para que seus pecados fossem apagados. Mas com Jesus Cristo não foi assim. Com Jesus Cristo não foi assim. Quando Jesus apareceu nas margens do Jordão, João Batista, quando viu Jesus, ele exclamou em alta voz, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória. Jesus Cristo foi apresentado por João Batista como o próprio Cordeiro de Deus. Aleluia. Jesus não precisou de fazer um sacrifício por si, para depois entrar no santuário para fazer um sacrifício pelo povo. Não, ele mesmo ofereceu-se a si mesmo. Por que razão? Porque ele era santo, imaculado, sem ruga, sem defeito, sem nenhuma mancha. Aleluia. Glória. O Cordeiro na condição que Deus exigira. Aleluia, Maria. Glória a Jesus. Então só ele é o intercessor, só ele é o grande sacerdote. Glória a Jesus, glória a Deus. Que Salvador potente nós temos agora à nossa disposição. Aleluia, glória a Deus. Que grande Salvador é esse, que pode interceder por mim e por você diante de Deus. Nós não precisamos da intercessão de Pedro, nem de Paulo, nem de Maria, nem de Tiago, nem ninguém. Nós só precisamos e carecemos da intercessão de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eles fizeram, né? A missão deles eles fizeram e agora estão descansando, né? É verdade. A missão deles foi pregar o Evangelho. Continuar a pregar o Evangelho. A missão da bendita Virgem Maria foi dar à luz ao Filho de Deus, né? Um outro aspecto, prezado amigo, acerca da pessoa de Maria, a nossa irmã em Cristo. Ouça bem. No Evangelho de São Lucas, aonde nós lemos há pouco, no capítulo 1, onde nós lemos ainda agora há pouco, na leitura que fizemos, São Lucas, capítulo 1, do versículo 46 em diante, diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Então Maria não é mãe de Deus. Viste? Então Maria não é mãe de Deus, é mãe de Jesus, porque ela já estava grávida do Senhor Jesus, mas ela aqui se dirigiu a Deus Pai: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela não é salvadora. Então Maria não é salvadora. Maria é serva, foi serva de Deus, como eu sou servo de Deus. Aleluia. E ela Maria diz aqui no versículo 48, porque atentou na baixeza de sua serva. Aleluia. Ela colocando-se no lugar de serva. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então vejamos, prezados amigos, que Maria não é salvadora, Maria não é intercessora, Maria não pode dar nenhuma ordem a Cristo. Primeiro, está morta. Segundo, está no paraíso a sua alma, o seu espírito, aguardando a ressurreição dos mortos. E assim por outras razões mais que a Bíblia apresenta. Agora, você sabia que Maria deixou um mandamento para mim e para você? Aleluia. Ela não é Deus, não foi deusa, não é deusa e nunca será, mas deixou um mandamento distinto, um mandamento muito agradável e um mandamento que deve ser cumprido. Vamos ler em São João, capítulo 2, Evangelho de São João, capítulo 2. Versículo 5. O versículo 5, Maria, leia, por favor. A sua mãe disse
aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém. Glória a Deus. Jesus foi participar de uma festa de casamento. Ele foi convidado. E foi também sua mãe Maria e seus irmãos. E seus discípulos também foram para aquela festa, lá em Caná da Galileia. Chegando ali, o vinho acabou na festa. E Maria, conhecendo Jesus Cristo, seu filho, evidentemente que Jesus, no dia a dia da sua vida, na sua própria casa, eles, como família humilde, pobre, a mais pobre família da terra de Israel, evidentemente que passaram muitas dificuldades, mas evidentemente que o Filho de Deus, na casa de Maria, fez alguns milagres que não foram e que não estão escritos aqui e que não foram revelados. Então Maria, por conhecer Jesus Cristo, disse para ele: faltou vinho. O vinho acabou. E Jesus disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Como quem diz: olha, não te intrometas no meu ministério. Eu tenho o meu ministério, mulher. Então ela calou a sua boca. E Maria então disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Agora eu pergunto para ti, prezado amigo: tu estás fazendo tudo que Jesus te diz? Responda para mim, não, para você mesmo e para Deus. Você está fazendo tudo que Jesus te diz pela sua palavra? Será que eu estou fazendo também tudo que Jesus me diz para fazer? Prezado amigo, isto é uma responsabilidade muito grande. Nós temos que examinar os nossos próprios coraçõezinhos e pedir a Deus misericórdia para que nós possamos fazer tudo quanto Ele nos diz. Pois Jesus disse que bem-aventurado é o homem que, ouvindo as suas palavras, guarda e pratica. E Ele compara com o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele homem ou aquela mulher que faz a sua vontade. Mas aquele homem ou aquela mulher que ouve a sua palavra e não pratica e não guarda, é comparado a um homem louco, uma pessoa insensata, que edificou sua casa sobre areia. Vem os ventos e a chuva e desfaz tudo. Se a sua fé está firmada apenas no dogma religioso, de nada adiantará a sua fé. Qualquer vento derruba a sua fé. Mas se a sua fé está firmada em Cristo, na rocha eternal, na rocha secular, então a sua casa não cai, porque a sua fé está firmada em Cristo, o verdadeiro Deus e Salvador do mundo. Glória a Jesus. Que maravilha, né, Maria? Maravilhoso. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, vocês que nos ouvem neste momento, nós só temos um caminho: é continuar a examinar as Escrituras, a palavra de Deus, para iluminação do nosso pobre coração. Nada boite nesse palavra Julia. Nós depois desvirraias. Nós precisamos, prezados amigos, de examinar mais e mais a palavra de Deus com oração, com sinceridade, com devoção, para nos apossar destes conhecimentos maravilhosos que estão agora ao nosso alcance, porque pelo Espírito de Deus nós compreendemos as Escrituras Sagradas. Aleluia. Ela foi dada para você e para mim. Não despreze a Bíblia. Leia a palavra de Deus com oração, com reverência, e Deus te esclarecerá. Há um versículo na Epístola de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, que está escrito o seguinte: levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Levantar dentre os mortos e despertar do sono, sabe o que quer dizer isso? É deixar esse mundo vil, deixar esse mundo pecaminoso de religiões, de dogmas, de doutrinas, de várias doutrinas estranhas, dessas heresias espalhadas por aí, de tantas religiões, de tanta mistificação religiosa e espiritual, e aceitar
puramente, somente o Evangelho de Cristo, só o Evangelho, prezado amigo. O Evangelho sozinho é suficiente e poderoso para mudar o teu ser, mudar a tua vida, através da operação do Espírito Santo na tua vida, quando você crer em Jesus Cristo como esse grande mediador e salvador que é da sua e da minha alma. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Você tem uma palavra? É o seguinte. Só o tempo que não permite. Muitas pessoas oram para Maria, rezam, faz orações. Você, prezado ouvinte, já ouviu hoje o pastor falando que Maria não é intercessora, Maria não é salvadora, Maria não pode fazer nada por você. Somente Jesus Cristo é que pode. Então não perca seu tempo orando, rezando para Maria. Vá direto a Jesus Cristo, aleluia. É que pode te responder, que pode te ajudar em tudo. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Nós convidamos o senhor e a senhora para participar das nossas reuniões na 844